Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal. Bem-vindos a mais um programa Lições Fraternais, onde fazemos o estudo do livro O Espírito da Verdade. E ele traz muitas lições para nós, lições fraternais. E dando sequência nos capítulos, hoje nós vamos para o capítulo 16 do Espírito da Verdade, que leva o título de Educação. Então, nós vamos lê-lo e depois faremos os comentários sobre o que podemos entender e trazer um pouquinho para o nosso dia a dia dessa lição de educação do capítulo 16 do Espírito da Verdade. O amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. O autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva, caminho de violência. A curiosidade construtiva ajuda o aprendizado. Indagação ociosa, dúvida enfermiça. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento. Automatismo na instrução, gelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Primeiros professores. Primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores. Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. André Luiz. Vamos lá. O que quer dizer, o que André Luiz trouxe para nós nessa mensagem aqui através de Chico Xavier, né? Que é o capítulo 16 do livro Espírito da Verdade, e faz alusão ao Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8, que é bem-aventurados os que têm o coração puro, item 4, simplicidade e pureza de coração. Então, por aqui pelo Evangelho, a gente já começa a entender um caminho que André Luiz quis nos passar com esse tema educação. Né? Então, a criança. Quando a gente fala de criança, vamos fazer aqui uma analogia. Deus criou todo espírito simples e ignorante, para que ele se aperfeiçoe nesse caminho que ele tem a percorrer de reencarnações e desencarnações, reencarnações, indo e vindo, aprendendo e evoluindo. E a criança, quando chega? Como que a criança vem para o mundo terreno? Simples e ignorante. Ela vem num berço aguardando quem? Os pais. Que dali, como diz André Luiz no texto, primeiro dia de aula, primeiro dia de vida é o primeiro dia de aula com os pais. Então aquela criança chega e ali vai começar uma educação de uma criança que ao mesmo tempo é a educação de um espírito, não é verdade? Então, essa é a missão dos pais, de educar os filhos. Tudo aquilo que eles receberam, eles vão repassar para o filho. E de que forma? No mais, vamos dizer assim, no mais correto, o melhor possível. Daquilo que eles aprenderam, eles procuram passar o melhor possível. Se tiveram uma educação rígida, talvez passarão essa mesma rigidez na educação, mas com algumas certas diferenças, porque o tempo deles era outro e o tempo agora é outro. Então essas diferenças fazem parte da educação, fazem parte da evolução. No momento era de uma forma, agora já se encontra de outra. Então, isso é a parte da educação. A forma de ensinar, a forma de passar, envolve educação mútua, como diz André Luiz.
os pais também aprendem com o filho. O filho vem trazendo uma nova oportunidade de aprendizado para aqueles pais, de novas situações. Porque, como dissemos no início, somos todos espíritos e trazemos bagagem de vidas passadas. Então, para aquela situação, são novos pais, é um novo filho. E qual é a melhor maneira que um pai e uma mãe educa? É o exemplo, não é verdade? Então, simplesmente falar não vai adiantar. Eu tenho que dar o meu exemplo. Eu não posso, com o meu filho, ser aquele tipo, faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Para o filho, eu tenho que mostrar que aquilo que eu falo para ele fazer, aquilo que eu ensino ele a fazer, eu também faço no meu dia a dia. Então, essa é a educação que André Luiz vem trazendo. Porque nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos evoluindo, e a missão dos pais de educar os filhos é de evoluir esse espírito, é de fazer com que ele evolua, de que ele caminhe, trazendo a inteligência consigo. Por isso que ele diz que o amor é a base do ensino, ao mesmo tempo que quando ele diz que o ensinamento tem que ser equilibrado, por quê? A disciplina excessiva, o caminho de violência. Então eu não posso criar daquele novo espírito, daquela nova reencarnação daquele espírito, um ambiente violento. Nós não estamos aqui querendo passar, o que o André Luiz fala, ele não está querendo passar uma lição de moral no sentido de quem bate está errado. Não é nesse sentido que ele vem falar. Ele vem ensinar o quê? Que o equilíbrio em tudo é um caminho muito proveitoso. É isso que ele vem ensinar. Então, nem mimar demais, nem conceder demais, mas nem também a rigidez excessiva a ponto de se tornar um violento, uma criança agressiva. Porque a criança faz aquilo que ela vê os pais fazendo, aquilo que ela presencia na família. Então, ele vai ser o nosso espelho. Então, que façamos da melhor forma possível. E o ser educado, por isso que ele ensina também nessa lição que não é haver o equilíbrio. Porque o pai também que grita excessivamente, aquela criança gritará excessivamente. E ela tem que entender que não é eu elevando o tom de voz que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Pelo contrário, é dialogando, é explicando, é expondo as oportunidades, expondo as situações pela qual estamos, que ela pode começar a entender e fazermos, então, diferente. Não havendo agressão e também não havendo a grande concessão. Tudo se concede, tudo dá. E que é como nós dissemos, como influencia o comportamento dos pais na vida dessa criança. E ele envolve aqui até mesmo os professores, não é verdade? Porque quando imaginamos crianças, as crianças, quem são os heróis das crianças? O pai, a mãe. Então, eles têm aquela figura de que o pai e a mãe são seus heróis e tudo que eles fazem está certo. Só que às vezes nós cometemos excessos também. E é aí que vem o nosso momento de nos reformar, nos reparar para que aquilo não seja passado para eles da melhor maneira possível. Então aí a gente tem que educar, a gente tem que ensinar, sendo a base desse ensinamento, sendo a base dessa educação, o amor, como ensina André Luiz. A gente sabe que todo espírito que vem, como eu já disse, ele traz as suas vidas passadas. Então, aquele lema que nós usamos no dia a dia, filho de peixe, peixinho é, nem sempre se aplica. Porque é muito comum quando nós dizemos, olha, fulano, o pai e a mãe são extremamente honestos, o filho já não. E por que isso acontece? É exatamente nesse sentido. Ele é um espírito que tem a simpatia com os pais, mas ele não tem a mesma maneira de enfrentar a vida, de encarar as situações. Então, a gente aprende lá no Evangelho também, quando vamos lá ler parentela corporal e a parentela espiritual, que nós temos uma família do lado de lá, né, no plano espiritual, e essa que nós formamos aqui tem exatamente essa função. Por isso que muitas das vezes, um filho que não tem uma moral totalmente ilibada,
vem perante um pai de uma moral plenamente ilibada. E aí esse confronto. Mas é exatamente aí que vai entrar o quesito educação. É exatamente aí que esse pai vai ter que saber lidar com esse filho, da mesma forma que esse filho vai ter que entender o ensinamento do seu pai. E tudo isso, como nos ensina André Luiz, pautado no amor. Isso André Luiz nos deixa muito claro quando ele diz: cada criatura é um modo particular de trabalho e experiência. Então, o que o André Luiz quis dizer aqui é exatamente isso. Cada um traz a sua forma de ser. E aqui vem para exercê-la. Só que aí encontra este pai, esta mãe, este professor, para lhe mostrar que existe um caminho diferente daquele que se ele estiver errando, ou um caminho ainda melhor se ele estiver acertando. Essa é a educação pautada no amor. E aí entra a função ainda maior, que é educar. Educar com amor é educar, como vem terminando o texto, e André Luiz nos ensina, educar pautado no Evangelho. Educar sobre os ensinamentos do Evangelho, que ele diz que existe aquela aula na escola, existe a convivência diária de pai, mãe e filho, mas principalmente tudo isso tem que estar ligado ao Evangelho. A moralidade descrita através de Jesus no Evangelho. Que Jesus vem para nos ensinar essa moralidade e isso faz parte da educação desse pai, dessa mãe para com esse filho e vice-versa. Então é como ele conclui como um arremate, mas não menos importante, pelo contrário, de grande valia, que é colocar na vida dessa criança esse ensino de vida cristã. É colocar para essa criança o ensinamento maior que Jesus deixou, que é o Evangelho. E ali tem toda a conduta de moralidade que ele vai levar para a sua vida. E essa moralidade vai ser incorporada ao seu espírito, pois ele vai levar que assim como o conhecimento que nós agregamos aqui enquanto estudamos, enquanto trabalhamos, essa moralidade de vivência do Evangelho no ambiente familiar, de entendimento da educação de um pai e uma mãe, ele vai carregar para si, porque um dia ele também, muito provavelmente, se tornará um pai, se tornará uma mãe, e aí ele lembrará dessas lições que ele recebeu lá no tempo de criança, para agora, então, exercê-las como um educador, como um pai de família, como uma mãe de família. Então essa é a grande importância, é ter esses conceitos do Cristo como sua sabedoria e levá-los sempre ao pé da letra, no Evangelho, como diz o Evangelho do Cristo. E muitos de nós, para concluir essa lição, muitos de nós nos preocupamos muito, como pai, como mãe, que mundo deixaremos para os nossos filhos. Mas aí cabe também a pergunta de fazermos: que filhos nós deixaremos para este mundo? Nós sabemos que o mundo evolui e ele não evolui sozinho, ele evolui com aquele que os ocupa. Então nós fazemos parte dessa evolução. E da mesma forma que nós vamos evoluir, todo o globo terrestre também vai evoluir. Então, a lição educação é dessa forma. É educar com amor, é educar através dos preceitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus nos deixou, que ele é o exemplo da moralidade. E assim, essa missão de pai e mãe sendo bem cumprida, certamente estamos cumprindo bem perante os olhos de Deus, que é isso que ele espera de um pai e de uma mãe. O bom encaminhamento daquele espírito, daquele filho que eles recebem, para dar continuidade no processo de vida que não termina, no processo reencarnatório desse espírito que vai evoluindo. Como nós, que já tivemos também, temos os nossos pais e com eles aprendemos muito, e agora vamos passando, e esse é o ciclo da vida. Faça a sua reflexão acerca desse tema, leia o Evangelho. Eu vou ficando por aqui
Um grande abraço e até a próxima lição. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.